Olá, no Espaço Aberto de hoje a gente vai conversar sobre história e para isso está conosco José Augusto Barbosa Cava, o Cavinha de Bariri. A gente vai conversar sobre o Museu Mário Fava, mas antes da questão da curiosidade, para explorar um pouco do conteúdo de reunir todas essas informações na cidade de Bariri, pedir para o senhor tentar explicar para as pessoas que nos ouvem e nos assistem aqui, senhor Cava, qual a origem do Museu Mário Fava, a questão do nome em relação à importância de que vocês conseguiram reunir lá no museu? Muito bem. Muito difícil resumir 10 anos em poucos minutos, mas é possível. Quem redescobriu toda essa história foi um bauruense, o Beto Braga, né? E a partir do momento que ele descobriu, um outro escritor de Bariri, Osni Ferrari, que escreveu um livro, eu não sabia que era tão longe, a respeito dessa façanha, grande façanha, tomou conhecimento disso um empresário baririense, o Aziz Chedid Neto, radicado no Rio de Janeiro, gostou demais dessa história e a partir do momento se interessou em constituir em Bariri o Museu Mário Fava. Por quê? Porque o Mário Fava é natural de Bariri e ele é tido não por nós, mas pela crítica, toda a crítica, como o principal personagem dessa viagem, porque ele foi o mecânico que conseguiu fazer com que esses dois veículos rústicos demais, né, mas muito fortes, né, rodassem durante 10 anos para que a expedição pudesse ser concluída, que originou então no traçado da carretera Pan-Americana ou rodovia Pan-Americana, uma das rodovias maiores do mundo, né? Considerada uma das maiores do mundo, e essa história está internacionalmente já conhecida, né? E então nós montamos o Museu Mário Fava em Bariri exatamente por esse motivo. O Mário Fava é natural de Bariri, nasceu em 1907, seus pais eram imigrantes italianos, radicados ali. E o Mário Fava é um grande herói, não só baririense, mas como Osni Ferrari, hoje está se tornando um herói internacional, né? Por essa façanha. Como historiador, o senhor trata a questão de aguçar a curiosidade natural em relação a conhecer a história, para contar pelo menos algumas questões aqui mais importantes antes da gente exibir o vídeo que resume um pouco dessa trajetória e do que foi a carretera Pan-Americana. Documentos. O que se tem, o que foi possível, como foi possível reunir essa história de forma fidedigna? A partir do momento que essa história veio a lume, a conhecimento do Beto, ele teve acesso e está com ele a grande maioria das fotos, que são um dos maiores registros que comprovam esta viagem, né? E além disso, ele tem a joia de tudo isso, é o diário de viagem do Leônidas Borges Oliveira, que era o comandante da viagem, da expedição. Então está com ele esse documento, outros documentos, por exemplo, um documento assinado por Elliot Ness, né, dando autorização para o Mário Fava dirigir nos Estados Unidos. Isso é fantástico. Quando digo isso, eu sempre me arrepio, né? São coisas que nos emocionam. Então são essas fotos originais, estão lá no museu, todas elas, uma grande parte, são 40, mas nós temos mais de 300 fotos que mostram toda essa façanha. E maior prova do que isso, impossível, né? E os documentos, o documento original do Roosevelt, Franklin Roosevelt, que ele datilografou em homenagem aos 3 expedicionários, né, da viagem. E tantas outras coisas que tem ali que comprovam a veracidade desse fato. Dizem que o mais difícil de contar a história é poder projetá-la no tempo. Se a gente considerar esta aventura expedicionária aqui, no período em que ela aconteceu, guardadas as proporções de realidade da época, é algo genial. Genial. E as pessoas, muita gente duvida, né? Muitos dos visitantes chegam ali e falam, mas por que 10 anos? E não acha tanta coisa ali para se encantar pela história, mas a partir do momento que todas as visitas são guiadas, né? Eu inclusive faço muitas delas, acompanho, todo visitante é acompanhado. E nós vamos contando a história. A partir do momento que você começa a detalhar o que houve nesses 10 anos, a pessoa se encanta. E uma visita que ele queria fazer ali em 15 minutos, 20 minutos no máximo, vai para 1 hora, 50 minutos, e todos saem dali encantados com o que viram. Como a gente gosta de tecnologia guardada no tempo para preservar a história, inclusive com a missão pública onde a gente está aqui, a gente ia comentar para aquele que nos assiste ou nos ouve pela Rádio Câmara aqui na região, que a visitação no Museu Mário Fava está aberta ao público lá. Com certeza. De segunda a sexta, até a sábado, das 9 às 17 horas,
todas as semanas. Aliás, o caminho aqui da Bauru-Jaú guarda boas relações com a história, né? Porque é Jaú e o Bariri. o avião Jaú, né? Que infelizmente a cidade de Jaú não conseguiu trazer para o seu acervo, né? E não foi fácil trazer o Fordinho também para Bariri. Foram 9 anos de muita luta, né? Muita burocracia, né? Para você tirar esse é considerado um dos maiores veículos históricos da humanidade. Um outro dado importantíssimo, histórico, só para uma questão temporal que estamos gravando aqui, a Ford Brasil completa 100 anos agora. Né? Exatamente. E esse Ford veio fabricado em 1918, embarcou em Nova York, de Detroit para Nova York, veio para o Rio de Janeiro, foi montado na montadora da Ford, que havia no Rio na época, no Rio de Janeiro, e uma em São Paulo. Então ele foi montado em 1919 e ali rodou praticamente 10 anos com o jornal O Globo, que doou esse carro para a expedição. E é o que está lá, a mostra muito bem conservado. Para a gente poder fazer uma contação de histórias dividida no tempo em mais de um segmento, a gente vai convidar as pessoas para acompanhar o material produzido em relação ao Museu Mário Fava, um pouco dessa história, e convidar as pessoas também depois a assistir, porque vai estar separado em vídeo o Câmara Livre, que a gente vai ter um papo só sobre essas curiosidades. Ótimo. Esse vídeo foi feito pela Lettera aqui de Bauru, faço questão de frisar isso, um trabalho profissional de primeiríssima qualidade, faz um sucesso tremendo e está pelo mundo. Então, para você assistir com a gente o documentário e o vídeo de resumo de 6 minutos sobre o Museu Mário Fava da produção da Lettera, por favor, acompanhe. Toda aventura começa com um sonho. Já parou para pensar como era difícil viajar sem as estradas? Esse foi o desafio encarado por 3 brasileiros no início do século passado. Eles sonharam em ligar as 3 Américas por uma gigantesca estrada, a Carretera Pan-Americana. Leônidas Borges de Oliveira, Francisco Lopes da Cruz e Mário Fava. A expedição embarcaria numa enorme aventura, uma viagem de carro a partir do Rio de Janeiro em direção a Nova York. Mário Fava, paulista de Bariri, sonhava em conhecer os Estados Unidos e tinha apenas 21 anos quando soube da expedição. O mecânico original havia desistido e ele não pensou 2 vezes antes de se oferecer. Nada mais seria como antes. Mário seria o responsável por cuidar dos 2 veículos da expedição. O carro Ford T, apelidado de Brasil, e a caminhonete de apoio também da marca Ford, chamada de São Paulo. Equipado com um motor de 4 cilindros com 20 cavalos de força, o Ford T tinha 2 marchas para frente e uma ré. Atingia até 75 km por hora. O modelo revolucionou a indústria da época. A aventura começou no dia 16 de abril de 1928. A expedição partiu do Rio de Janeiro rumo a Petrópolis para serem recebidos pelo presidente Washington Luiz. Já no trajeto, passando pelo Pantanal, uma onça ataca Mário Fava. Foi salvo por seu companheiro Francisco e pelos índios que viviam no local. As dificuldades continuaram. Na travessia da Cordilheira dos Andes, ficaram sem combustível. Mário criou uma mistura de querosene e chicha, uma bebida alcoólica indígena. E para lubrificar o motor, o mecânico usou gordura de porco e de lhamas. Também o frio rigoroso exigiu criatividade do mecânico de Bariri. Para não congelar a água, ele esvaziava os radiadores à noite e os abasteciam novamente pela manhã. No Peru, a caminhonete São Paulo atravessava um penhasco quando deslizou e caiu. O mecânico ficou entre a vida e a morte.
Foram muitos desafios. Boa parte do caminho foi aberta com pás e dinamite. Não havia celular, internet e nem GPS. E equipamentos como sextante e teodolito eram necessários para o mapeamento. Na Colômbia, o fim se aproximou novamente. A expedição passou 4 meses perdida na selva. Debilitados, os 3 aventureiros já estavam sem comida e água. Mais uma vez, conseguiram sair da mata com a ajuda de índios. Para atravessar os pântanos do Panamá, os 2 veículos precisaram ser desmontados. E assim seguiram viagem passando por 15 países, homenageados por onde passavam. Chegaram aos Estados Unidos em 1936 e permaneceram até 1938. E foram reconhecidos pela ousadia. Ao chegar em Michigan, Henry Ford, pioneiro da indústria automobilística e proprietário da fábrica que produziu os veículos usados na viagem, ofereceu um cheque em branco pelos 2 carros. Mas o trio não aceitou. Queria os veículos no Brasil. Em Washington, os aventureiros foram recepcionados na Casa Branca pelo presidente Franklin Roosevelt como heróis do desenvolvimento. Ao voltar depois de 10 anos de viagem, foram recebidos pelo novo presidente Getúlio Vargas. Mário Fava retorna a Bariri para reencontrar sua mãe. Ela, após tantos anos sem contato algum, perguntou por que ele demorou tanto a voltar para casa. Mário, emocionado, apenas respondeu: "Eu não sabia que era tão longe." Agora, mais de 80 anos após o fim dessa expedição, um novo sonho se realiza. A fundação do museu que leva o nome do intrépido mecânico baririense. O Museu Mário Fava, que guarda a memória de uma das mais espetaculares aventuras do século XX.